Olá, terceira série, tudo bem? Professor Euler está de volta com mais um vídeo aula. Hoje, dia 1º de abril, né? Nosso primeiro dia de aula no mês de abril. Então vamos começar a nossa aula hoje com a correção da atividade que foi enviada para vocês, tá bom? Então, a nossa aula de hoje é dedicada à correção da atividade, onde vocês vão estar recapitulando os conteúdos, tá? Então essa aula de hoje é somente para a correção da atividade que foi enviada na aula anterior. Então peço que você já pegue seu material e seu caderno, as questões que você copiou e faça a correção aí na quantidade de acerto. Tenho certeza que vocês bateram 100% aí de acertos, né? Então vamos começar a nossa correção a partir de agora. Venha junto conosco, acompanhe aí. Vamos lá. Ok, terceira série, vamos dar continuidade aqui nos nossos estudos e a gente vai fazer a nossa correção da atividade que foi proposta para vocês. Peço que você acompanhe aí do outro lado da telinha, fazendo a sua correção, tá bom? Vamos lá para a nossa aula. Quero que você acompanhe a primeira questão, a leitura e a interpretação dela, tá? Vamos lá. A primeira questão temos: se A é igual a secante de θ mais tangente de θ, e B é igual a secante de θ menos tangente de θ, com o θ menor que 0 e menor que π sobre 2, assinale o que for correto. Bom, essa primeira questão, pessoal, basta a gente observar aqui, ó, a letra A, né? As alternativas que nós temos, a letra A, o valor de A vezes B tem que ser igual a 0. Bom, só de verificar aqui a nossa propriedade, nós temos aí, ó, que o A e o B não pode ser 0. Mas se você quiser colocar o valor aqui de secante mais tangente, observe que a secante e a tangente, quando você vai substituir na propriedade, né, a secante é 1 sobre cosseno, né, de θ, mais tangente, que nesse caso é seno sobre cosseno. Então só aí nessa primeira propriedade você já descarta a letra A. Vamos para a letra B. A vezes B é igual a 1. Então vamos fazer a correção de A vezes B igual a 1. Como é que vai ficar? Olha só, então a nossa recapitulação dos conteúdos avaliativos, vamos fazer aí a correção das atividades com a primeira questão, né? Então temos aí, ó, a né, é igual a secante de θ mais tangente de θ, e B igual a secante de θ menos tangente de θ. O que a gente pode fazer? Nós queremos provar em relação a vezes B, né, que é igual a 1. Então, substituindo, vamos ter secante de θ mais tangente de θ, né, que nesse caso é o A, vezes o B, que seja igual a 1. Vamos verificar se isso é verdade. Bom, fazendo a distributiva secante de θ vezes secante de θ, nós vamos encontrar secante ao quadrado de θ. E tangente de θ vezes tangente de θ, né, a gente vai chegar a essa seguinte fórmula, né? Olha só, secante vezes secante é secante ao quadrado, secante vezes mais vezes menos dá menos, secante vezes tangente é secante tangente de θ. Mais vezes mais é mais, secante vezes tangente é secante tangente, e tangente vezes tangente é tangente ao quadrado de θ. Tudo isso é igual a 1. Observe, pessoal, que nós podemos fazer aqui a simplificação. Ó. Simplificação de quem, professor? De secante vezes tangente mais secante vezes tangente, no caso positivo e negativo. Fazendo essa simplificação, vai sobrar quem? Secante ao quadrado de θ menos tangente ao quadrado de θ é igual a 1. Nós estudamos aqui, né, nos conteúdos matemáticos, que secante ao quadrado de θ menos tangente ao quadrado de θ igual a 1 é uma propriedade. E essa propriedade nós estudamos, acredito que é a sexta ou sétima propriedade, né? Na sexta, olha, a sexta relação trigonométrica nós temos aí, ó, que secante ao quadrado de θ é igual a 1 mais tangente ao quadrado de θ. Mas como assim, professor? A gente não chegou numa conclusão. Nós chegamos sim. Olha só, se você isolar o secante ao quadrado de θ, né, deixa ele sozinho, vai ficar ele aqui, ó. O 1 que já está no segundo membro continua, e o tangente que estava negativo, ele vai passar para o outro lado positivo. Então, nós chegamos a uma conclusão, que a letra B é a opção correta, né? Então, nesse caso, A vezes B é igual a 1. Então, você vai corrigir aí no seu caderno, né, a questão número 1. Tranquilo? Vamos para a questão número 2. Vamos fazer a leitura da questão número 2. Vamos lá. Na questão número 2 temos, ó, nesse caso, na primeira questão, não precisa mais continuar, né? Já achamos a resposta, então é a letra B. As demais com certeza vão estar erradas. A segunda questão.
dado seno de A mais B igual a seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A, então seno de 60 mais 30 é igual a quanto? Letra A, 0, letra B, 1, letra C, 2 ou letra D, 3? Vamos lá, para a nossa correção, acompanhe. Temos aí, ó, seno de 60 mais 30 vai ser igual. Quanto que é o seno de 60? É raiz de 3 sobre 2, né, vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, mais seno de 30, que é 1/2, vezes cosseno de 60, que é 1/2. Então, fazendo a substituição, nós estamos fazendo a substituição conforme a fórmula que nós temos aí, né? A fórmula do seno de 60 mais 30, nesse caso, né? Então, nós temos uma observação bem importante. Então, fazendo a substituição, vamos ter raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, e 2 vezes 2 vai dar raiz de 4. Tá aqui, ó, a substituição, né, como vocês podem ver, 60, nesse caso, 160 é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, seno de 30, 1/2, e cosseno de 30, 1/2, tá? Bom, agora temos raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, e 2 vezes 2 dá 4. 1 vezes 1 dá 1, e 2 vezes 2 dá 4. Raiz de 9, quanto que é a raiz de 9? A raiz quadrada de 9 é 3. Então fica 3 quartos mais 1 quarto. Observe aqui, ó, que há uma propriedade da fração, né? Fração com denominadores iguais. Na adição de fração com denominadores iguais, você repete o denominador e soma o numerador. 4 repete, e 3 mais 1, 4. E 4 dividido por 4 é igual a 1. Então, essa aí é a nossa solução para a segunda questão. Então, é igual a 1. Qual alternativa é a correta? Vamos lá para a correção da alternativa. Então, a alternativa correta é a letra B também, tá? Segunda questão, a letra B é a resposta correta. Temos a terceira questão. As coordenadas A, B e C do triângulo retângulo abaixo são. Ele quer saber as coordenadas. Como é que eu faço, professor, para identificar a coordenada? Vamos observar a figura. Então, aqui já tem uma questão do plano cartesiano, né? Coordenada. Temos a figura, queremos encontrar aí o vértice, né? Ou as coordenadas do triângulo retângulo. Então, temos o ponto A, o ponto B e o ponto C. Aqui é só a gente observar a figura, né? Então, vamos lá. Ponto A. Qual é a coordenada do ponto A? Primeiro nas coordenadas dos eixos das abscissas e depois nas ordenadas, né? Então, no eixo das abscissas temos coordenada 1 e das ordenadas 3. Então, nesse caso, o meu ponto A é 1 e 3. Ponto B. O ponto B daqui, ó. 7 em X e 1 em Y. Então, o ponto B é 7 e 1. Coordenada C. 3 em X, 5 em Y. Então, 3 em X, 5y. Então, a opção correta para essa questão, vocês vão marcar aí, né? Com certeza fazer a correção de vocês. É a letra... Temos a letra C, né? A letra C é a opção correta. Bom, aí temos a quarta questão. As coordenadas do ponto médio do segmento CD, sendo C igual a 2 e 4 e D 4 e 8, é M 3 e 2, M 12 e 3, M 3 e 6 ou M 6 e 12. Vamos lá. Então, essa questão temos aqui, ó, o ponto C e D, né? Ele quer que nós descobrimos aí o ponto médio, né? E está aqui a fórmula para o ponto médio, XA mais XB sobre 2, e YA mais YB sobre 2. Então, quem é o XA, professor? É o 2. Quem é o XB? Nesse caso aí, ó, nós estamos verificando que é o 4, né? Quem é o YA? O YA é 4 e quem é o YB é 8. Então, soma e dividir por 2, né? Fazendo essa substituição, nós temos que ponto médio de M, 2 mais 4 sobre 2 e 4 mais 8 sobre 2. Com isso, a coordenada vai ser 6 sobre 2 e 12 sobre 2. 6 dividido por 2 vai dar 3 e 12 dividido por 2 vai dar 6. Então, o ponto médio, né, a coordenada do ponto médio é 3 e 6. Você vai marcar aí a opção, né, onde tem aí 3 e o 6, que nesse caso é a letra C, né? Temos a letra C como a opção correta. Quinta questão. Qual matemático abaixo é considerado o pai da geometria? Vamos lá. Eu citei aqui na aula para vocês, né? O pai da geometria é analítica, né? Eu citei aqui para vocês, mas vou mostrar somente uma figura. Acredito que você já conhece esse matemático aqui, né? Quem é ele?
É esse mesmo, o Euclides, né? O Euclides de Alexandria. Então, a opção correta, considerado o pai da matemática, né? Pai da geometria, na verdade, não é da matemática, é da geometria, é o Euclides de Alexandria, tá bom? Então, a quinta questão você vai marcar a opção correta aí. Vamos para a sexta questão. A sexta questão nós temos aí, ó, só lembrando que a quinta questão, a letra C é a correta, né? Sexta questão, calcule o valor da tangente de 105 graus. Essa aqui a gente vai com calma porque ela é um pouquinho extensa, né? Então vamos lá para a resolução da tangente de 105 graus. Bom, pessoal, aqui ó, temos a tangente de 105 graus. Nesse caso vai ser representada por tangente de A mais tangente de B e 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Só lembrando a vocês que tangente de 105 graus é igual a tangente de 60 mais 45, né? A gente vai dividir aqui esses 105 graus em dois ângulos notáveis conhecidos. Então, nesse caso, vamos ter aqui, ó, tangente de 60 mais 45, né? Observe que tangente de 60 representa o A e tangente de 45 representa o B. Então, substituindo na fórmula aqui de cima, né, nós temos a fórmula aqui, ó, da tangente, né? Então, temos tangente de 60 mais tangente de 45 sobre 1 menos tangente de 60 vezes tangente de 45. Agora é só substituir os valores. Qual é a tangente de 60, professor? Tangente de 60 é raiz de 3. Qual é a tangente de 45? É 1. 1 menos tangente de 60, raiz de 3, vezes tangente de 45 dá 1. Substituímos. E agora, professor, agora vamos multiplicar, né? E com certeza encontrar o valor aqui, ó, que vai racionalizar. Então, tangente de 60 mais 45 vai ser igual raiz de 3 mais 1 vezes 1 menos. Raiz de 3 vezes 1 vai dar raiz de 3. Mas observem, turma, que aqui nós temos um número, né, que está no meu denominador, que é um radical. Não posso deixar dessa maneira. Então, tenho que fazer o que, professor? Eu tenho que encontrar aqui, ó, a racionalização desse valor. Então, 1 menos raiz de 3 vai ficar 1 mais raiz de 3 sobre 1 mais raiz de 3. Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Qual é o objetivo, professor? É eliminar aqui, ó, essa raiz. Então, fazendo essa multiplicação, vamos ter raiz de 3 vezes 1 vai dar raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. Né? 1 vezes 1 vai dar 1. E 1 vezes a raiz de 3 dá raiz de 3. Agora temos aqui, ó, 1 vezes 1 vai dar 1. E raiz de 3 vezes raiz de 3, né, vai dar raiz de 9. Perfeito. Fizemos esse processo. E agora, professor? Agora nós vamos simplificar, né? Então, qual é a raiz quadrada de 3? Repete. Raiz quadrada de 9 é 3. 1, repete. Raiz quadrada de 3 também repete. Quanto que é 1 menos raiz quadrada de 9? É 3, então vai ficar 1 menos 3, né? Bom, com isso nós vamos ter, ó, raiz de 3 com raiz de 3 vai dar 2 raiz de 3 e 3 mais 1 vai dar 4. E 1 menos 3 vai dar menos 2. Com isso temos aqui, ó, raiz de 3 mais raiz de 3 vai dar 2 raiz de 3 e 3 mais 1 vai dar 4. Sobre 1 menos 3 dá menos 2. Bom, terminou aí, professor? Não, ainda dá para a gente simplificar. O 2 com menos 2 e o 4 com 2 dá para simplificar. Simplificando, vamos ter, ó, tangente de 60 mais 45 vai ser igual 2 dividido por 2, né? E 4 dividido por 2 vai ficar assim, ó. 4 dividido por 2 vai dar 2, né? Só que vai dar negativo, então menos 2. E mais vezes menos dá menos, e raiz de 2 dividido, 2 raiz de 3 dividido por 2, vai simplificar o 2 com 2, sobrou apenas menos raiz de 3. Então tá aqui, essa é a solução para a tangente de 105 graus, tá bom? Tranquilo? É uma questão um pouco mais trabalhosa. Então, com certeza na hora que você for fazer a resolução, aí na sua avaliação, você precisa seguir esses passos aqui, ó, tá? Substituir, se for um caso de racionalizar, racionalize. Professor, eu não sei como é racionalizar. Pessoal, o objetivo é sempre eliminar aqui a raiz quadrada, tá bom? É sempre o objetivo é esse. Tranquilo? Bom, então resolvemos a questão número 6. Agora vamos para a questão número 7, né? Questão número 7, fazer a correção da questão número 7. Só lembrando aqui, ó, que essa aqui é a fórmula geral para calcular a tangente, né? A tangente aí de 105 graus ou qualquer outro tipo de ângulo, tá bom? Vamos lá, para a questão número 7. Questão número 7. Considere que o ponto
O, né, x e 2 é equidistante do ponto C, 2 e 4 e D, 3 e 1. Determine o valor da constante x. Queremos determinar o valor da constante x. Como é que eu faço, professor? Vamos lá para a solução. Primeira coisa que nós temos que fazer, ó, é igualar, né, a distância aqui de CO, né, igual à distância de DO. O que é o C e o O? São as coordenadas que nós temos aí dessa informação, né, desse plano. Então, a distância CO é igual à distância DO, nós vamos elevar ao quadrado os dois números. Por quê, professor? Porque temos dois valores, né? Então, o D e o CO e o DO vai ficar elevado ao quadrado dos dois valores. Mas observem quem é DCO. É a distância, né, de C até o ponto O, que nesse caso é o valor que nós queremos determinar, né? Temos aqui, ó, 2 menos x. De onde é que veio essa informação? Da coordenada, né? 2 menos x e mais 4 menos 2 elevado ao quadrado. De onde é que veio isso aqui? Essa daqui, ó, é CO. Observe essa coordenada aqui, ó, de CO, né? É uma coordenada conhecida e outra desconhecida. Bom, agora temos o DO. 3 menos x e 1 menos 2. Tudo elevado ao quadrado, tá bom? Só lembrando que essa informação, ó, é toda essa parte aqui e essa informação é toda essa parte aqui, retirando essa informação, pessoal, do problema, né? Eu acabei esquecendo de colocar aqui as coordenadas, mas acredito que vocês conseguem entender, né? E agora, professor? Agora nós temos aqui, ó, uma diferença de quadrados, aqui uma diferença de quadrados, aqui uma diferença de quadrados, aqui uma diferença de quadrados. Vamos resolver. Isso aqui é o quadrado da diferença de dois termos, né? O quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo termo. Foi muito rápido? Vamos lá mais com calma. É igual ao quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo, tá bom? Então, resolvendo aqui, ó, quem é o primeiro termo? 2. Quem é o segundo termo? X. Então, resolvendo, vamos ter, ó, 2 elevado ao quadrado é 4. 2 vezes o primeiro, então 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes o segundo, que é x, 4x, está aqui. Mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é x, então x elevado ao quadrado. Mais 4 menos 2 é 2. 2 elevado ao quadrado é 4. Igual, né? Diferença de quadrado de dois termos aqui, ó. Quadrado do primeiro termo fica 3 elevado ao quadrado dá 9. Menos 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes x, 6x. Mais, tá? O quadrado do segundo termo, nesse caso, é x elevado ao quadrado. Mais 1 menos 2 é menos 1. Menos 1 elevado ao quadrado é 1, porque é positivo, né? No caso, expoente par, resultado é positivo. E agora, professor? Agora vamos agrupar os termos semelhantes, ó. 4 menos 4x mais x ao quadrado mais 4 vai agrupar com o que está do outro lado do membro, né? O que dá para simplificar? X ao quadrado e x ao quadrado simplifica. Do outro lado vai sobrar 4 menos 4x mais 4, 9 menos 6x mais 1. Então, agrupando x com x, vamos ter menos 4x mais 6x. Observe que está negativo, passou positivo. O 4 e o 4 dá 8 positivo, passa para o outro lado negativo. E o 9 e 1 continua no mesmo membro, né? Então, menos 4 mais 6x vai dar 2x. E 9 mais 1 é 10, 10 menos 8 é 2. Qual é o valor de x? X é igual a 1. Então, esse aí é o valor, né? Em relação à pergunta da sétima questão, né? Que ele quer que você determine o valor da constante x. E o valor da constante x é igual a 1, tá bom? É só seguir esse passo aí, pessoal, na hora de você for resolver a sua questão, tá bom? Digamos aí que a questão tem o mesmo modelo, você só faz seguir esse padrão aqui, tá? De resolução. Tranquilo? Beleza, né? Vamos para a próxima questão, a questão número 8. Questão número 8. Considere os pontos A, 8 e 4, B, 3 e 2 e C, 5 e 0. Só observação que são coordenadas, né? Determine a área do triângulo ABC, unidade de áreas UA, né? UA significa unidade de áreas. Bom, queremos determinar a área de um triângulo. Como é que a gente faz, professor? Vamos lá para a nossa resolução. Aqui temos as coordenadas, né? 8 e 4, 3 e 2, 6 e 5 e 0. O que nós precisamos saber? Primeiro as fórmulas, né? As fórmulas para determinar a área de um triângulo. Então, trouxe aqui para vocês as fórmulas, né? A área do triângulo é 1 meio vezes o determinante, onde o determinante é
feito, né, é formado dessa maneira aqui de matriz. Quem é o XA, quem é o YA, quem é o XB, quem é o YB, são as coordenadas aqui, ó, são os pontos, né, aqui das coordenadas. Então temos aqui, ó, XA 8, né, YA 4, XB 3, YB 2, XC 5, YC, nesse caso 0. Tudo isso é igual a 1, né? Então, montando aqui a nossa matriz, nesse caso, vamos ter, ó, 8, 4, 1, 3, 2, 1, 5, 0, 1. Ah, professor, montamos a nossa matriz. E agora? É uma matriz, nesse caso, 3 por 3, né? E o que a gente vai, do tipo 3, o que a gente vai fazer? A gente precisa aplicar a regra de Sarrus. E qual é a regra de Sarrus? Nós vamos colocar aqui do lado, repetir a primeira e a segunda coluna, né? Então, repetindo a primeira e a segunda coluna, vamos ter a seguinte matriz. E agora, professor? Próximo passo. Multiplicar na diagonal principal de valores, somando, né? E depois subtrai com a diagonal secundária os valores. Então, 8 vezes 2 vai dar 16, 4 vezes 5 é 20 e 1 vezes 3 vezes 0 vai dar 0. Então, tá aqui, ó, 16, né? 8 vezes 2, 16, 4 vezes 5 dá 20 e 1 vezes 0 vai dar 0. Por que 0, professor? Porque o 0 multiplicado por qualquer número vai ser igual a 0. Agora, temos do outro lado, 5 vezes 2 dá 10, né, negativo, 0 vezes qualquer número vai dar 0, e 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 4, 12, tudo negativo. Somando esses valores, vamos ter 16 mais 20 vai dar 36, menos 22, né? Então, 36 menos 22, o determinante vai ser igual a 14. Perfeito! Determinamos aí o valor do determinante, é 14. E agora, professor? Agora vamos calcular a área, né? Com essa fórmulazinha aqui, ó. A área vai ser 1 meio vezes o determinante. E quem é o determinante? 14. Então, substituindo, vai ficar 1 meio vezes 14, né? Com isso, a área é 14 dividido por 2, que é igual a 7. Então, 7 UA é a nossa unidade de área, né? 7 UA. Tranquilo? Então, fizemos aí, ó, a correção da 8ª questão. Pessoal, não esqueçam, ó, na hora que você for determinar a área de um triângulo, você faz primeiro aqui, ó, a montagem de um determinante, tá bom? Da matriz aqui, determinante. Você amplia a matriz e depois resolve aqui. E por último caso, você vem calcular a área, tá? Não dá para fazer de uma forma direta aqui. A não ser que você seja tão rápido nos cálculos e consiga fazer isso aqui direto, né? Não pode pular passo, porque você acaba errando se você tiver aqui, no caso, a ausência de algum sinal, né? O sinal faz muita diferença aqui. Tranquilo? Então, fizemos a correção da 8ª questão. Agora vamos para a questão número 9. Vamos lá. Questão número 9. Considere uma reta S de equação 3x menos 4x mais 5 igual a 0. Calcule a distância do ponto A à reta S, sendo A 2 e menos 2. Então, está aqui a equação, né, geral. E temos que calcular a distância, né? Ou seja, a menor distância até essa reta S. Vamos lá fazer o nosso cálculo. Acompanhe aí. Olha só, pessoal, temos aqui a informação, né? A questão número 9, está aqui a nossa equação geral. O que nós queremos determinar? É a distância, né? A menor distância. Está aqui a nossa coordenada, 2 e menos 2. Então, como é que eu faço isso, professor? Eu sigo uma fórmula, né? Temos essa fórmula aqui, ó. A distância em relação à reta vai ficar ax0 mais by0 mais c, né? Dividido por raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Quem é A, quem é B e quem é C, professor? O A é o meu coeficiente aqui, ó. O B é o coeficiente em Y e o C é o 5, né? Não esqueçam disso. Então, fazendo essa substituição nessa fórmula, nós vamos ter o seguinte, ó. 3 vezes o x0. Quem é o x0? É a coordenada 2, né? Tá aqui o 2. Menos 4 vezes menos 2. De onde é que veio menos 2? Da coordenada y0. Mais 5. 5 é o termo aqui, ó, independente. Sobre 3 elevado ao quadrado, que é o A, né? Mais, menos, porque eu coloquei em parênteses, porque é sinal negativo. Então tem que colocar em parênteses e fazer jogo de sinal, né? Menos 4 elevado ao quadrado. Beleza. E agora, professor? Agora é só multiplicar, ó. 3 vezes 2, 6. Menos vezes menos é mais. 4 vezes 2 dá 8. Mais 5 repete, né? Que é o que temos aqui embaixo, ó. 6 mais 8 mais 5. Aqui embaixo, 3 elevado ao quadrado, 9. Mais, repete.
Menos 4 elevado ao quadrado dá 16. Está aqui o 16. Perfeito? Tranquilo, né? E agora, professor? Agora vamos ter que somar aqui o numerador. 6 mais 8 mais 5. Quanto que é 6 mais 8 mais 5? Temos que 6 mais 8 mais 5 é 19. E aqui embaixo, 9 mais 16 dá 25. Tirando aqui do módulo e da raiz quadrada, vamos ter 19 sobre 5, né? 19 sobre 5 é a nossa distância, né? É a distância aí desse ponto à reta, né? Nesse caso, a reta S. Tranquilo, pessoal? Não esqueçam aí, ó, de estudar essa fórmula aí da distância entre a reta, tá bom? Agora temos a 10ª questão. Vamos lá fazer a nossa análise, né, e interpretação da 10ª questão. Acompanhe junto aí comigo. Vamos lá. Temos aqui a 10ª questão. Considera que os pontos A, 0 e 7 e B, 14 e 7 são extremidades do diâmetro da circunferência. Determine a medida do diâmetro dessa circunferência, né? Pessoal, é muito importante que vocês relembrem esse conceito aí de diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro é 2 vezes o raio. Concorda comigo que o diâmetro é 2 vezes o raio? Então, já sabendo que o diâmetro é 2 vezes o raio e que as coordenadas A é 0 e 7 e B é 14 e 7, a gente vai fazer a interpretação aqui na figura e determinar a medida do diâmetro, né? Vamos lá, acompanha aí a resolução. Então, na 10ª questão, temos as coordenadas, né? O A é 0 e 7 e o B é 14 e 7. Temos a figura também, né? A nossa figura é essa aqui. Bom, vamos fazer a interpretação aqui para a gente poder descobrir, né? Olha só, pessoal. Observe a coordenada aqui do ponto A. A coordenada do ponto A é 0 em x, né? Nesse caso é 0 aqui. E 7y. Então, 0 e 7. Está bem aqui, ó, esse ponto. Do ponto B é 14 em x. Então, nesse caso, o B, se você fazer aqui, traçar aqui um ponto, mais ou menos é aqui, ó, 14 aqui. E 7 também em y, que é a mesma pontuação aqui do A, né? Observem, o que é o diâmetro, né? O diâmetro não é a distância da extremidade da circunferência. Então, o diâmetro é esse comprimento, ó, desse ponto até esse aqui. Mas observe que esse ponto aqui, né, que o ponto A, ele não é um ponto zero, né? E o ponto B, ele não é o comprimento total aqui, ó, que nesse caso nós estudamos agora há pouco, que é o valor em x, né? Que nesse caso é 14. Então, A é 0 e B é 14, né? O valor aqui da distância. Observe a distância do comprimento aqui, de A até em B, né? Que é o diâmetro da circunferência. Então, com isso, nós vamos ter, ó, que AB é igual ao valor de B, né? Que nesse caso é a circunferência aqui, ó, B, menos a distância de A, tá? Então, é a distância de B menos aqui o valor de A. E quem é B, professor? B não é os dois elementos aqui, tá? O B que estamos falando é somente a distância daqui, ó, desse ponto até aqui. Então, nesse caso, B é 14, né? E A é 0. Então, 14 menos 0, a distância do ponto B, nesse caso que é o diâmetro, né? O AB é igual a 14. Pessoal, uma observação bem importante. Você determinou aqui, ó, o diâmetro, né, dessa circunferência. Mas se pedisse para vocês encontrarem as coordenadas, aí você teria que primeiro calcular o diâmetro aqui, né? E depois, na sequência, você consegue fazer as coordenadas dessa circunferência, né? Digamos aí que você precisa determinar as coordenadas. Então, se a questão, por exemplo, pedisse para você determinar as coordenadas do centro da circunferência, você teria que pegar em relação, no caso, digamos assim, ó, x, né, 0 e 7 e y, 14 e 7. Aí você conseguiria pegar essas duas informações e determinar as coordenadas, né, em referência aí ao ponto médio, né, que é o ponto médio, que é o valor que está aqui no centro, esse ponto aqui, ó, tá bom? Bom, então essa aí é a nossa correção, né, das nossas atividades que foram propostas para vocês aí como fixação, né, do conteúdo programático e avaliativo. Então a gente vai finalizar aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham acertado aí pelo menos 99%, né? E se você não acertou, você pode estar eliminando sua dúvida nesse momento, né, com a correção do professor Euler, tá? Qualquer dúvida que você tiver, também você pode entrar em contato comigo, que estarei fazendo aí uma observação, né, e com certeza eliminando a sua dúvida, tá bom?
Desejo a vocês aí um ótimo feriado, tá? Bons estudos e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço do professor Euler. Tchau, tchau, pessoal.